Vamos então continuar o nosso estudo. Vamos ver agora a natureza das penas e gozos futuros. Nós estamos na questão 965. As penas e os gozos futuros da alma após a morte têm algo de material? Não podem ser materiais, uma vez que a alma não é material. O bom senso diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal e, no entanto, são 1000 vezes mais intensos dos que os que sentis na terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais sensível, mais impressionável. A matéria não mais embota as suas sensações, porque a matéria limita, Quando nós estamos em desdobramento, nós saímos do corpo, por exemplo, todas as noites, quando o corpo precisa descansar, nós saímos do corpo, nós enxergamos pelo corpo todo, ouvimos pelo perispírito, Nós enxergamos por todo o perispírito, nós ouvimos por todo o perispírito, a gente tem visão de 360 graus porque o corpo inteiro vê, sente, ouve. Então sai dessa limitação desses sentidos que nos iludem tanto. Então por isso que o Kardec chama de emancipação da alma. A gente fala, é mais fácil de entender como desdobramento, mas o Kardec coloca como emancipação da alma e fica aí bem fácil de entender. Vamos dar uma olhada aqui na percepções e sensações e sofrimento dos espíritos. Vamos rever a questão 237. A alma, de volta ao mundo dos espíritos, ainda tem as percepções que tinha nesta vida? Eles respondem, sim, e outras percepções que não possuía, pois seu corpo era como um véu que as obscurecia. O corpo realmente é como um escafandro, Ele limita, o escafandro limita a visão, limita o escafandro, para quem não sabe, é aquele equipamento antigo de mergulho, Que ia com ferro, com peso nos pés. Então ele dificulta o andar, ele dificulta a virar a cabeça, ele dificulta se mexer, ele dificulta enxergar, o escafandro dificulta tudo. Então esse corpo que nós usamos aqui no planeta Terra para aprender dificulta o verdadeiro entendimento, ele facilita a ilusão. Por isso que ele diz, Ele pergunta se tem ainda as percepções que tinha nesta vida. Sim, e outras percepções que não possuía, pois seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Ou seja, a inteligência se manifesta mais livremente quando nós estamos fora dessa matéria, fora deste corpo, ou por desdobramento ou pelo desencargo. E nós vamos ver também, não é uma questão, o 257 não é uma questão, é um ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos, uma análise do Kardec. Então nós vamos ver aqui, quando o Kardec coloca o corpo, é um instrumento da dor. Se não for por sua causa primeira, é ao menos a causa imediata. A alma, que é o corpo, é o espírito encarnado, é a alma, tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter uma ação física. De fato, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. Então, um espírito desencarnado, ele não vai ter sensação de frio, não vai ter sensação de fome, não vai ter sensação de dor. O espírito desencarnado, ligado ainda à matéria em planos inferiores, esse sim vai sentir fome, frio, vai precisar fazer xixi, vai precisar fazer o número 2, vai ter as unhas que vão crescer, o cabelo que vai crescer, a roupa que vai ficar toda desgastada, porque ele está ligado ainda ao mundo das ilusões. Nós vamos continuar aqui
Né? Na próxima questão, o Kardec pergunta: por que o homem faz uma ideia tão grosseira e absurda das penas e gozos da vida futura? Eles respondem: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende como o adulto? Aliás, isso depende também do que lhe foi ensinado. É nesse ponto que uma reforma faz-se necessária. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que vos escapa, né? Quer dizer, a nossa linguagem é muito difícil para imprimir aquilo que está na vida espiritual. Às vezes aquilo até que os espíritos querem colocar aqui no livro, eles colocam. Nós não temos linguagem, nós não temos condições deles poderem explicar, explanar certas coisas. Então, por que que o homem faz ideia tão grosseira e absurda das penas e gozos da vida futura? Porque a inteligência não se desenvolveu bastante. A criança compreende como adulto? É a pergunta que os espíritos fazem, né? A gente sabe que não. Ela vai ter uma vida, uma ilusão, ela vai acreditar em Papai Noel, vai acreditar em fada, vai acreditar em uma série de coisas que o adulto sabe que não existe. Ela vai ter uma ilusão maior ainda do que a do adulto. Aliás, os espíritos colocam, isso depende também do que lhe foi ensinado. É nesse ponto que uma reforma faz-se necessária. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que vos escapa. Então foi preciso fazer comparações e tomais essas imagens e figuras pela realidade. Foi preciso criar metáforas, parábolas, para fazer comparações para tentar explicar. E a criancice nossa é tomar essas parábolas, tomar esses ensinamentos como verdades e acreditar na letra e não no espírito da letra. A primeira revelação, que são os livros do Antigo Testamento, são metafóricas, são figuras de linguagem. As pessoas se pegam no texto, na letra. Os ensinamentos do Cristo são por parábolas, são metáforas, são para que a gente entenda o sentido. E muitas pessoas carregam na letra e não no que está sendo ensinado ali. Nós vamos rever aqui a questão 240, quando o Kardec pergunta: os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Eles respondem: não. E é isso que faz com que vós nem sempre nos compreendais os espíritos que estão ensinando, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo tal como compreendemos. Para eles, né, para o espírito, o tempo, a duração anula-se, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são os... Aqui é o Kardec falando, por isso que ele fala nós, né? São a seus olhos apenas instantes, que se apagam na eternidade, assim como as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então, o que eles estão colocando aqui? O tempo é muito... O Einstein já coloca, o tempo é muito relativo para quem está encarnado e para quem está desencarnado. Um espírito desencarnado na erraticidade, ele pode passar 300, 400 anos e ele achar que foi ontem. Nós vamos ver nas sessões de desobsessão espíritos colocando que estão sentindo dor, que estão machucados porque foram espancados, né? Foram chicoteados no pelourinho, foram chicoteados no tronco. Quer dizer, espíritos escravos de 1800. Já passaram-se muito mais de 200 anos e eles estão sentindo a dor do chicote ali. Estão presos, cristalizados no tempo e no espaço, numa época, numa encarnação, numa circunstância. Então o tempo, ele é muito relativo, principalmente, para quem está desencarnado na erraticidade. Vamos lembrar que a erraticidade são os espíritos que estão no plano espiritual e que têm necessidade de reencarnar para aprender. Ou seja, todos nós, quando desencarnamos, vamos para a erraticidade. Quem está fora da erraticidade são os espíritos elevados, que não precisam mais reencarnar na Terra. Quando eles vêm por missão. Aí nós vamos ver Quinto Varro,
Perdão, no livro Ave Cristo, nós vamos ver Alcione, no livro Renúncia, por aí vai. São espíritos que não precisam mais voltar à Terra, eles vêm por missão, eles vêm para ajudar os seus amados. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas. Não ter ódio, despeito, inveja, ambição, ciúme, né? Nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é, para os espíritos, a fonte de uma felicidade suprema. Capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E em alguns espíritos, nos mais elevados, amar ao próximo mais do que ama a si mesmo, que é o altruísmo, que são os espíritos que são capazes de renunciar a tudo para ajudar aqueles que amam, que é o caso do Quinto Varro, que é o caso de Alcione. São espíritos elevados, por isso amam mais o próximo do que a si mesmo. A felicidade deles está nisso, está no amor, porque Deus é amor. A felicidade deles está em serem capazes de ajudar aqueles que eles amam, por mais que isso lhes cause sofrimento, por mais que isso lhes cause dor. E a gente vê tanto o Quinto Varro como Alcione sofrerem muito para ajudar aqueles que eles amam. Então, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, despeito, né, ciúme, inveja, ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para os espíritos a fonte de uma felicidade suprema. Eles não têm as necessidades, os sofrimentos, tampouco as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Quanto mais elevado, mais felizes. É bem verdade que só os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Aqueles que estão suficientemente adiantados compreendem a felicidade dos que os precederam, né, os que vieram antes, e aspiram a alcançá-la. Mas isso é para eles motivo de emulação. Né? Emulação é alegria, é ânimo, e não de ciúme. Sabem que dependem deles atingi-la e trabalham com esse intuito, mas com a serenidade da consciência tranquila, e sentem-se felizes por não ter de sofrer o que sofrem os maus. Nós vamos lembrar aqui no Livro dos Espíritos que o Kardec faz uma colocação didática, não são os espíritos que colocam isso, é o Kardec, e é didático na questão 100 a 113, onde ele vai colocando ali desde os espíritos inferiores, né, até chegar nos espíritos puros, os espíritos crísticos, né, como é o caso do nosso mestre, que é o governador da Terra. É um espírito crístico, é além de puro, né, um espírito que trabalha diretamente para Deus. Aí nós vamos ver espíritos puros, espíritos elevados, que trabalham para o espírito crístico. E aí nós vamos ver espíritos elevados, espíritos superiores, que trabalham para esses espíritos puros. Então nós vamos vendo toda essa hierarquia até chegar, né, aos espíritos imperfeitos, aos espíritos que estão buscando o seu aprendizado, que estão buscando a sua reforma íntima, a sua transformação, que é aqueles no qual estamos todos nós, né, a maioria dos que estão encarnados na Terra. Embora aparentemente a aparência seja de que a maioria são maus, não. A maioria são omissos. Então nós vamos ter os maus que estão trabalhando com os espíritos instigantes, né, que estão os espíritos trevosos,
e nós vamos ter os bons que têm a vontade de realizar o bem, que fazem diferença no mundo, que fazem a caridade verdadeira. Aqui são poucos, infelizmente aqui também são poucos. A grande maioria são daqueles que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, são omissos. Então, indiretamente, eles estão ajudando o mal. E nós vamos ver daqueles que estão buscando fazer o bem, que estão querendo se melhorar, mas ainda não fazem o bem. Também são omissos, são mais quietos, estão buscando ainda se melhorar. Então, a grande maioria dos encarnados no planeta Terra são aqueles que empurram a vida com a barriga, que deixam como tá para ver como é que fica, que realizam pequenos delitos, que não fazem o mal, né, lá junto com os irmãos trevosos, mas se omitem, não têm vontade de trabalhar para o bem, porque trabalhar para o bem dá trabalho, exige mudança, exige transformação. Então, esses omissos é que fazem a grande maioria. Colocais a ausência de necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos, mas a satisfação dessas necessidades não é uma fonte de gozos, né, de felicidade para o homem? Sim, eles respondem. Os gozos dos animais, né, as alegrias dos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Então, o que ele está colocando aqui? Essas felicidades que são aqui da Terra são as felicidades do instinto, são as felicidades que ainda nos ligam à animalidade. São as coisas do mundo, é o ter, é lutar para ter o carro do ano para ser melhor que o meu vizinho. É lutar para ter a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa, uma casa no exterior. É lutar para ter coisas que nem consegue usufruir. Para ter. Porque a felicidade é lutarmos para sermos espíritos melhores. Sermos dignos de sermos chamados irmãos mais novos do Mestre Jesus. É essa a luta que nós temos que ter. Nós vamos rever aqui na questão 715, né? Nós vamos ver aqui quando o Kardec pergunta: como o homem pode conhecer o limite do necessário? O sábio conhece-o intuitivamente, pelo aprendizado, por ele chegar a ser para ele chegar a ser um sábio verdadeiro, ele teve que aprender, realizar a sua transformação, realizar a sua mudança interior. Então, intuitivamente, ele sabe o que é o necessário. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, muitos só vão saber o que é o bastante, o que é o necessário, errando. Porque errando a gente aprende, muda e se transforma. Aquele que já aprendeu, ele intuitivamente já sabe o que é o necessário e vive com o necessário. Vive muito bem com o necessário. É feliz com aquilo que tem. Ele ama tudo que tem. E principalmente ele ama a todos que estão à sua volta. E é isso que o faz feliz. E nós vamos voltar um pouco aqui na questão 926, né, quando o Kardec pergunta, deixa eu voltar aqui, ao criar novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Vê a resposta. Os males deste mundo são proporcionais às necessidades fictícias. Quer dizer, as necessidades criadas por nós, que não são verdadeiras, que vós criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e que vê sem inveja o que está além do seu alcance, poupa-se de muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é o que tem menos necessidades. O mais rico é o que tem menos necessidades. O que se deve entender
quando dizem que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? É interessante essa pergunta do Kardec, olha a resposta. É uma alegoria, é mais uma daquelas alegorias que são para que a gente, são metáforas para a gente poder entender o que eles estão querendo explicar. Aí saem as pessoas achando que o espírito puro, o espírito elevado, vai ficar numa nuvenzinha tocando harpa e que Deus é um velhinho que está ali apontando o dedo para cada erro que a gente faz, está ali sem fazer nada. Isso não tem razão de ser, isso é coisa infantil. E as pessoas vão trazendo essas infantilidades, encarnações atrás de encarnações. Então vamos voltar aqui, é uma alegoria que mostra a consciência que tem das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem, mas como tantas outras, como tantas outras alegorias, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama a glória, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penses que os espíritos bem-aventurados estejam num estado de contemplação por toda a eternidade, porque isso seria uma felicidade estúpida e monótona, além de egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Vamos lembrar o Mestre Jesus quando ele coloca: Deus trabalha, eu também trabalho. Nós trabalharemos pela eternidade. A nossa função é ser útil. A inutilidade afasta, a inutilidade, a preguiça, o não fazer nada nos afasta de Deus. Nós estamos mais próximos de Deus quando estamos servindo, principalmente servindo aos nossos irmãos, quando estamos sendo úteis. Aí sim nós estamos servindo a Deus. Quando ele diz aqui: mas não penses que os espíritos bem-aventurados estejam no estado de contemplação por toda a eternidade, porque isso seria uma felicidade estúpida e monótona, além de egoísta, pois sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles estão isentos das tribulações da existência corporal, o que já é um gozo. Os espíritos elevados estão isentos das tribulações da existência corporal, o que já é um gozo, já é uma felicidade. Além disso, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas. Empregam de maneira proveitosa a inteligência que adquiriram para ajudar no progresso de outros espíritos. Esta é sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. O prazer de ser útil, o prazer de trabalhar, o prazer de servir. Aí depois nós temos aqui: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Vamos lembrar que esta aqui é antagônica a 967. 967 ele pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Então nós vamos aqui em conhecer todas as coisas. Aqui ele pergunta: em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Então, é o contrário do que está lá em cima. E nós precisamos entender que os espíritos superiores, os espíritos puros, os espíritos críticos, não são ingênuos. Não. Eles são amorosos. Eles são donos da maior compaixão que se possa ter em relação aos outros, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de fraternidade, de tratar todo mundo como igual, mas não são ingênuos, eles erraram, eles passaram por todas as situações. Os espíritos puros, os espíritos elevados, passaram por todas as tribulações e por todas as situações que nós também passamos e venceram essas situações, venceram a si mesmos, se aprimoraram, se lapidaram, se sublimaram. Então eles não são ingênuos, eles são extremamente amorosos, compassivos e misericordiosos. É essa a grande diferença. Então vamos ver aqui o que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores. A resposta: são tão variados quanto as causas que os produziram e são
e são proporcionais ao grau de inferioridade, assim como os prazeres são proporcionais ao grau de superioridade. A felicidade e os prazeres são proporcionais ao grau de superioridade, ao degrau que o espírito está ali na elevação. E os sofrimentos e as dores são proporcionais ao grau de inferioridade, ao degrau que o espírito está ali nas trevas. Ou, como o Chico colocava, e que eu prefiro usar, na ignorância, né? Porque o espírito instigante, ele é além de tudo um ignorante, ele é além de tudo um sofredor, alguém que merece a nossa compaixão, a nossa fraternidade para estendermos as mãos para tentar o máximo possível auxiliá-los. Podem ser resumidos da seguinte forma, né? O sofrimento desses espíritos podem ser resumidos da seguinte forma, 2 pontos. Cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes e tudo que não pode obter. Ver a felicidade e não poder alcançá-la. O que eles sentem? Pesar, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes. Remorso, ansiedade moral indefinível. O que é uma ansiedade moral indefinível? É a mágoa. Então, esses espíritos, o sofrimento desses espíritos é o remorso, é a revolta, é a raiva, é a mágoa, é o ciúme, é a inveja. É isto que faz com que eles fiquem presos em regiões inferiores e que ao sofrimento deles se mantenha, às vezes, por séculos. Nós vamos ver no livro Libertação, nós vamos ver ali os espíritos por séculos lutando para se vingar, lutando porque estão magoados, né? Nós vamos ver no livro Ação e Reação as escolas onde os espíritos vão aprender a obsediar, para serem bons obsessores, poderem se vingar, poderem fazer sofrer aqueles que eles querem que sofra. E isso causa, lógico, sofrimentos e débitos para esses espíritos. Então eles estão sofrendo também. Também são espíritos sofredores. Então é assim que nós temos que olhar para eles com compaixão, porque eles são, antes de tudo, ignorantes, equivocados e muito sofredores. Então vamos continuar aqui. Podem ser resumidos da seguinte forma, esses sofrimentos: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes e tudo o que não podem obter. Ver a felicidade e não poder alcançar. Sentir, né, o pesar, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes. Remorso, ansiedade moral indefinível. Têm o desejo de todos os gozos, mas não podem satisfazê-los, e nisto consiste sua tortura. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? A resposta: sempre boa por parte dos bons espíritos. Nem é preciso dizer, não precisa nem explicar, né? A influência é boa quando ela é feita por espíritos bons. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que acreditam ser suscetíveis de se deixar levar, e que muitas vezes eles mesmos arrastam ao mal durante a vida. Então, o que ele está colocando aqui? Mas os espíritos perversos, os espíritos instigantes, os irmãozinhos instigantes, os irmãozinhos trevosos, eles estão ali querendo fazer sofrer, querendo trazer para baixo aqueles de quem eles têm raiva, de quem eles têm ódio. Eles são causadores de muitos sofrimentos e eles também lutam, eles estão ali trabalhando, instigando, por isso que a gente chama de irmãozinhos instigantes, para que não haja arrependimento das coisas erradas do que fez. Então eles procuram jogar para baixo, trazer cada vez mais para baixo aqueles com os quais eles estão ali influenciando. Por raiva, por ódio, ou eles estão influenciando por similaridade, né? Para terem alguém que sirva de copo para eles, porque aí eles usam a pessoa de copo para eles poderem beber, para terem alguém que fume para eles, que cheire, né, que use drogas, porque a bebida e o cigarro só são lícitos
por ter um lobby muito forte. Porque se elas não tivessem lobbies, pessoas que trabalhassem para isso, porque elas são drogas terríveis, são tão perniciosas como a maconha e como o ópio ou a cocaína. Então, qualquer tipo de droga que alguém use, ele vai ser copo, vai ser piteira, vai ser nariz para aqueles espíritos desencarnados que não conseguem ficar longe da droga. Então eles vão fazer com que esse irmão fique cada vez mais dependente, porque ele vai beber, fumar, cheirar cada vez mais, e aí ele vai poder alimentar cada vez mais irmãozinhos desencarnados que vão usá-lo como receptador daquilo que eles sentem falta. Então, de novo, a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa por parte dos bons espíritos, nem é preciso dizer. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que acreditam ser suscetíveis de se deixar levar, aqueles a quem eles podem influenciar e que muitas vezes eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida. Aí na mesma pergunta o Kardec pergunta: assim, a morte não nos livra da tentação? Eles respondem não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens. Pois aqueles que não estão sujeitos às paixões, os que estão desencarnados, não estão sujeitos às paixões materiais. O que ele está dizendo aqui? A ação dos maus espíritos é menor naqueles que estão desencarnados, porque eles já estão tendo uma compreensão maior, eles têm uma capacidade de ver maior. Mas ela é muito grande nos encarnados. Por quê? Por causa da ilusão. Então fica fácil pro irmãozinho instigante criar um desejo, entrar nas frestas, daquilo que está no inconsciente, alimentar aquela semente que está escondida, que às vezes a gente está escondendo de nós mesmos, ele pelas frestas que nós deixamos abertas, eles conseguem chegar nessas sementes e aí eles vão regando e fazendo com que aquele mal que estava oculto, que era uma sementinha ali dentro de nós, vire uma árvore, vire um arbusto, vire algo que nos atrapalhe e nos jogue para baixo. Então é o que eles estão colocando aqui, Então, revendo a 966 que nós acabamos de ler, porque o homem faz uma ideia tão grosseira e absurda das penas e gozos da vida futura? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante, infantilidade. Então, por isso, pela infantilidade, fica muito mais fácil para os espíritos instigantes dominarem, trabalharem com os encarnados. Aí nós vamos lembrar da 459, quando eles respondem que, na pergunta se eles nos influenciam, e os espíritos colocam mais do que pensais, muitas das vezes são eles que vos dirigem. Porque nós abrimos essas brechas, porque nós, quando nós não estamos imbuídos no vigiar e orar, no trabalhar para renovar, no trabalhar para a nossa reforma íntima. Cada vez que o nosso pensamento, o nosso sentimento sai da linha, a gente entrar numa oração, quando a gente não está no vigiar e orar, que é a colocação que o Cristo faz, e o Cristo nos coloca tudo que é imprescindível. Tudo que o Cristo coloca é imprescindível de ser feito. Vigiar e orar é imprescindível para a gente poder se modificar e se melhorar. Quem não está no vigiar e orar está mais à mercê dos irmãozinhos instigantes. Como os maus espíritos procedem para tentar os outros espíritos, uma vez que não podem contar com o auxílio das paixões? Como é que os maus espíritos fazem para tentar os que estão desencarnados? Porque não tem mais como, você vai fazendo isso, você vai conseguir um carro, você vai conseguir uma promoção, você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Ele está desencarnado, ele não tem como ir por essas vias. Olha a resposta. Se as paixões não existem materialmente, não existem materialmente porque ele está desencarnado, ainda existem no pensamento dos espíritos atrasados. Então, na paixão dos espíritos atrasados ainda existe a ganância, o desejo pelo ouro. Vamos lembrar no Missionários da Luz, se eu não me engano,
Ou é Missionários ou é Luz ou é Os Mensageiros, quando o André Luiz encontra com o avô dele. O avô dele tinha desencarnado quando ele era menino. Então o avô dele está ali há mais de 50 anos, que ele está ali numa caverna, né, contando o que ele acha que é ouro. Ele está contando lama, barro, e para ele é ouro. Ele está ali mergulhado no ouro, porque é o que ele ama, é o que ele quer. Quando Jesus coloca, né, onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. O tesouro dele era o ouro mesmo, o material. Então ele estava mergulhado ali há mais de 50 anos na lama, achando que estava mergulhado no ouro. Porque onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Nós estaremos na nossa vida espiritual junto àquilo que foi o tesouro para nós. Por que a mulher de Ló vira sal? Porque eles comercializavam sal. Sal era o tesouro dele, porque naquela época o sal valia mais ou tanto quanto o ouro. Os salários eram pagos em sal, por isso que chama salário. E ela, pensando no sal que ela está deixando para trás, em toda aquela fortuna que ela está deixando para trás, ela vira uma estátua de sal. Então, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, por isso que ele diz, é justamente nisso, mas de que servem essas paixões, uma vez, se as paixões não existem materialmente, ainda existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos locais onde se lhes ofereça o espetáculo dessas paixões e de tudo que as possa excitar. Então, ele vai levar para o vale do sexo, para aqueles que são movidos pela paixão sexual. Ele vai levar, como o avô do André Luiz, para uma caverna onde ele vai achar que ele está ali cheio do ouro para conseguir dominar. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Mas de que servem essas paixões uma vez que não dispõem mais do objeto real? Eles respondem. É justamente nisso que consiste seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir. O devasso, as orgias das quais não pode tomar parte. O orgulhoso, as honras que inveja e das quais não pode usufruir. E ali é um sofrimento para ele, dele ver que ele não pode participar porque ele não tem o corpo. Então o que ele vai fazer? Ele vai ser um obsessor de alguém que tenha o corpo para que ele possa participar das orgias, para que ele possa fumar, para que ele possa comer, para que ele possa beber, para tudo. Porque aí ele vai vampirizar, ele não tem o corpo, então ele vai vampirizar alguém que está encarnado para fazer, aquilo que ele quer. Continuando aqui, quais os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem enfrentar? Eles respondem, é impossível descrever as torturas morais que são a punição para determinados crimes. É impossível descrever as torturas morais. Não é o sofrimento físico. Perdão, são as torturas morais. Por quê? Porque as torturas morais, elas vêm da nossa consciência. É a nossa consciência cobrando os erros ali. Mesmo quem a sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia, mas seguramente a mais tenebrosa é o pensamento de ser condenado para sempre. Então nós vamos ver que a punição mais tenebrosa é a ilusão que o espírito tem nessas regiões trevosas, nessas regiões difíceis, a ilusão que ele tem de que ele ficará ali para sempre. Não existe nada que seja para sempre, porque Deus ensina com o tempo. E Deus é misericordioso, Deus é amor e é pura misericórdia. Então a ideia que ele tem de ele ficar ali naquela região, naquele sofrimento para sempre, é a maior punição que ele pode ter. E aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Mas nós já estamos aqui em cima da nossa hora, então eu só vou voltar aqui na questão 961 e depois nós vamos... acho que não dá aqui para
dá só para a gente rever aqui e nós vamos voltar aqui na colocação do Kardec. Na 961, quando ele pergunta, no momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos respondem, a dúvida no caso dos céticos e obstinados, o temor para os culpados, a esperança para os homens de bem. Então, dependendo da vida que se viveu, é que vai se ter o temor, a dúvida ou a esperança no momento da morte. Então, é também dependendo da vida que se viveu, que o homem vai ter no plano espiritual maior ou um menor sofrimento. Então, embora a gente esteja parando aqui 973, nós vamos rever a 973 e vamos ver o comentário do Kardec no nosso próximo estudo. Até lá!